Fala galera, beleza? Vamos aí para mais um fechamento de mercado americano e índices internacionais. Hoje é dia 15 de 4 de 2024. Vamos ver as oportunidades que o mercado nos deixou. A começar por ouro, beleza? Hoje fiz um trade no ouro que me pagou mais de R$ 1.000. Então foi um trade muito legal que eu queria mostrar aqui para vocês, beleza? Se a gente pegar aqui, galera, o ouro, a gente percebe que ele vinha no intraday num movimento forte de queda e ele estava de certa forma lateral até então, né? Ele estava fazendo um movimento corretivo, até se é que a gente pode dizer, desse movimento de queda. E quando a gente joga lá nos 60 minutos, o que a gente percebe do ouro, né? Ele fez aquele movimento forte de queda e aqui, ó, pelos 60 minutos, ele estava formalizando um gatilho técnico dentro do nosso operacional, com realinhamento aqui da média de 9, da média de 50 e da média de 20, beleza? E aí se eu jogo no intraday nos 5 minutos, o que eu percebo? Que se eu trabalhasse com uma LTA, pegando aqui, por exemplo, essa mínima com essa máxima, o mercado, naquele gatilho ali dos 60 minutos que eu acabei de mostrar para vocês, quando ele estava jogando para baixo, ele estava perdendo essa LTA, beleza? Quando eu jogo isso daqui no 2 minutos, e aqui eu quero que vocês percebam a importância de fazer a leitura macro com o micro. Percebem que eu comecei o racional lá pelo macro, fui descendo por 5 minutos, agora indo para o micro por 2 minutos. O que a gente percebe onde foi a minha entrada? A gente percebe que o mercado rompeu a LTA, voltou a fazer pullback e deixou aqui, ó, um gatilho de continuidade com ancoragem das médias do 2 minutos. Vou pintar ele aqui, ó. Beleza? Então ele rompeu a LTA, pullback pós-rompimento, os 60 minutos estava jogando para queda e deixa um gatilho técnico pelo 2 minutos. Aqui a gente tem um contexto, pessoal, do micro a favor do macro, a favor dos 60 minutos. Então a minha venda foi aqui e o meu stop estava aqui em cima. O mercado caiu um pouquinho, voltou, corrigiu. No que ele corrigiu de novo, ele deixou um segundo gatilho de convicção aqui, ó, no ouro. Então o que eu fiz, tá, pessoal? Eu acabei aumentando a mão nesse candle gatilho aqui, ó. Então eu tinha entrado nesse primeiro aqui, ele fez um pullback, deu uma segunda chance de entrar. O que eu fiz? Aumentei a posição. Então vendo aqui, aumentei a posição aqui. E aí a partir desse momento, meu stop estava aqui em cima ainda, né? Estava aqui no técnico, vou fazer ele de azul, ó. Estava aqui em cima. Só que a partir do momento que o ouro perdeu esse fundo, dando continuidade na queda, ó, que fundo? Esse cara aqui, ó, eu pude trazer o meu stop que estava aqui para esse topo aqui, ó. Eu fiz a condução técnica do stop. O que é importante a gente olhar com relação a essa estrutura aqui que o ouro fez, tá bom? Esse movimento de queda que ele fez antes de eu entrar na operação, ele tinha perdido esse fundo. Então vocês percebem que o ouro ativou um espelhamento aqui, ó. E isso daqui foi uma estrutura de pullback pré-acionamento, pré-continuidade, né, desse espelhamento aqui. Então, lembrando, né, rapidamente que existem 3 tipos de pullback. Existe o pullback no pós-rompimento, existe o pullback no pré-rompimento, que foi esse caso aqui. Existe o pullback no rompimento, que ele acontece, né, obviamente no rompimento da estrutura, e existe o pullback pré e pós-rompimento, tá bom? Então aqui, ó, vocês visualizam que isso daqui era um pullback de pré-rompimento da ativação desse espelhamento, tá bom? E se eu trabalhar com os alvos desse cara, jogando aqui para baixo, nós tínhamos um primeiro alvo aqui nessa região do 20.334. Além disso, se eu jogar nos 5 minutos, eu percebo que essa região era uma região de fundo extremamente importante de todo esse movimento de queda forte, ó. Então o primeiro alvo é uma região de fundo isolado. Tinha uma pressão compradora aqui nessa região. Eu não podia ficar vacilando. Olha os 5 minutos, o gatilho do 2 foi por aqui, ó, né? Se eu olhasse agora os 5. Olha como 5 minutos alinhou 9, 20, 50, 72 e 200 para baixo. Olha os 2 minutos lá, né, como eu mostrei para vocês também o alinhamento, né, de 9, 20, 50, 72, 200 para baixo. Ou seja, um gatilho micro a favor do macro, lindo, né, a favor daqueles 60 minutos. E a minha entrada então foi aqui, aumentei a mão nesse cara aqui e depois saí do trade aqui, ó. Ah, Samuel, mas ele acabou rompendo. Pois é, rompeu. Por quê? Porque ele foi buscar o segundo alvo do espelhamento aqui, ó.
Ele acabou violando um pouco mais, acabou buscando, mas eu saí inteiro da posição aqui, ó, né? Só para mostrar para vocês, está aqui o resultado do meu trade, beleza? Depois, tá, galera, se a gente for visualizar aqui, ó, o ouro até deu outras oportunidades da gente entrar, porque, por exemplo, ó, ele fez esse fundo e jogou para cima. No que jogou para cima, ele acabou rejeitando, ó, toda a pernada de queda e rompendo as retrações aqui desse movimento de queda. Tá vendo? Uma entrada que eu identifico que daria para ser feita é essa estrutura de pullback no pós-rompimento das 2.200 com alinhamento e ancoragem de médias. Eu adoro isso daqui, eu adoro. Quando o mercado rompe as 2.200, faz pullback, usa elas como troca de polaridade, tá bom? O que é a troca de polaridade? O que antes era uma região de resistência, após ser rompida, vira uma região de suporte, né, para continuidade altista. Então troca a polaridade com as 2.200 e alinha 9, 20, 50 e deixa um gatilho aqui bem bonito de continuidade. Então aqui deu outra compra no ouro com o stop aqui na mínima. Essa infelizmente eu não vi. Pelo horário aqui, ó, 2h15 eu estava voltando ao almoço, infelizmente não vi, acabei perdendo de entrar nesse trade. Mas vocês percebem que após o gatilho aqui, ó, quando ele rompeu esse topo, ele ativou o espelhamento altista. E aí, ó, se a gente trabalhar com o alvo desse espelhamento, olha onde é que vai dar, ó. Veio cravar o primeiro alvo aqui, ó, no final do dia. Beleza? Então, olha o risco dessa operação, 4,9, 5 pontos que seja, olha quanto ela pagou no primeiro alvo, 25. Pagou 5-1 essa operação. Absurdo, né? Absurdo, top demais, show de bola. Galera, um outro papel que eu gostaria de comentar com vocês aqui é o Usatec, beleza? O Usatec eu vou começar pelos 60 minutos também. O que eu falei pro pessoal no Morning Call? Galera, o Usatec tem uma LTB muito clara aqui, ó, fazendo pressão nos preços. Já aí, nessa semana passada, ele tinha vindo testar essa LTB e jogou para queda. No que jogou para queda, ele fez um movimento corretivo aqui, ó, beleza? Vamos trabalhar com fibo de retração, pegando essa mínima com essa máxima aqui, ó. A gente percebe que ele praticamente veio jogar no 61%. E a partir daqui jogou para queda novamente. Então ele travou na LTB, jogou para baixo, corrigiu no 61% dessa pernada de queda e depois deu continuidade para baixo. Até aqui, ó, não tinha nada muito conclusivo com relação aos 60 minutos para fazer com relação ao posicionamento das médias móveis. Tá legal? Mas se eu jogo isso daqui, ó, nos 5 minutos, vamos estudar isso daqui um pouquinho melhor, né? Lembra lá que as médias dos 60 estavam passando por aqui também todas emboladas, né? Mas olha que legal esse movimento aqui, ó, de Usatec pelo intraday. Então a gente percebe aqui, ó, que aquele movimento de alta que ele fez, quando ele começou a jogar para baixo de novo, nós poderíamos trabalhar com fibo de retração aqui, ó, pegando essa máxima com essa mínima, beleza? Então, lembrando, ele travou aqui, ó, no 61% da queda e jogou para baixo, só que ao mesmo tempo a gente pode trabalhar com o 61 da alta aqui agora, né? Deixa eu fazer de azul, ó. A gente pode trabalhar com o fibo de retração da alta para identificar pontos de possíveis travas, né? E aqui aconteceu algo que eu gosto muito também, gosto muito mesmo. O Usatec rompeu o 61%, veio buscar a retração de 76%, e fez um pullback no pós-rompimento do 61%, tá bom? Galera, a gente precisa entender o seguinte, que ou a gente vende afastado do 61 para que a gente possa levar pelo menos uma parcial, né, nesse 61%, ou a gente precisa vender no pós-rompimento dessa estrutura do 61, tá? Lembra lá dos tipos de pullback que eu comentei? Então tem que ser no pós-rompimento do 61, porque o 61 é uma região de trava, a gente sabe pelo operacional, o 61 tem uma importância muito grande. E aí, galera, aqui ele já tinha deixado um gatilho de venda nesse cara aqui, ó. Aqui seria possível vender, tá? Pelo operacional. Então, pullback pós-rompimento do 61 com 9, 20, 50, 72 e 200 alinhadas para queda. Olha o posicionamento das médias fortemente para baixo, tá bom? Só que dependendo do stop, se deixasse muito curto aqui, ó, estoparia. Infelizmente, se deixasse com uma margem um pouquinho maior, aí talvez não, né? Aqui foi uma infelicidade. Mas vamos supor que ele tivesse estopado. Quando ele fizesse esse candle de novo, você poderia pegar de novo acreditando no contexto. E é importante que vocês tenham esse raciocínio e essa visão do mercado. Não é porque às vezes ele te estopa num candle gatilho que necessariamente ele mudou o contexto ou mudou o racional da operação. Às vezes foi só uma questão de timing, erro de timing,
e acabou que você entrou, né, antes e depois o mercado deu um sinal melhor. Aconteceu isso comigo sexta-feira passada. Sexta-feira eu entrei numa posição lá no índice, ele só foi me estopar depois de um gatilho melhor e desenvolver o movimento que eu estava esperando. Ainda bem que eu consegui pegar de novo, né? Mas tem que ficar atento. Se te estopou, mas não mudou o contexto da operação, continua com a tua leitura e tenta entrar de novo num gatilho melhor, né? Contanto que o contexto técnico se permaneça. Então aqui, ó, poderia ter pego novamente, talvez o stop aqui ficaria um pouco mais caro, obviamente, né? Não vamos ser hipócritas aqui, mas o stop ficaria um pouco mais caro. Mas de repente se regula a mão, diminui, né? O legal do mercado americano é que você consegue fracionar bem a mão. Então você poderia ter vendido aqui com o stop aqui nessa máxima. E aí, olha o movimento de queda que ele desenvolveu na sequência, beleza? Depois, galera, até o pessoal me perguntou na sala se dava para ter vendido aqui. Eu falei, galera, aqui é um candle de continuidade, ancorado na 9, bonito e tudo mais. Qual que só era meu desconforto? Com relação a essa região aqui, ó, de fundos, em que ele estava se encontrando. Percebe que você tinha vários fundos aqui dessa lateralização e, querendo ou não, o Zatec chegou esticado aqui. Ele chegou meio reto nessa região. Então eu falei, galera, para mim seria mais interessante um movimento corretivo um pouco maior, de repente vindo trocar polaridade com esse fundo aqui para depois ele dar continuidade, do que necessariamente pegar aqui. Mas teve gente na sala que mesmo assim pegou e não acho que foi errado, mas assumiu o risco dessa região de fundo, né? Que hoje, com toda essa questão aí da guerra e tudo mais, o mercado está meio forte, está dando umas porradas e está indo embora, né? Mas dentro da normalidade do mercado, seria interessante ele ter feito um pullback um pouco mais significativo, de repente, como eu falei, trocando polaridade, buscando médias maiores e depois dar sequência para queda. Mas quem vendeu aqui, ó, também, ó, o mercado derreteu na sequência. E aí o que a gente observa, tá? Com relação a essa primeira venda, o que daria para buscar de alvo? Galera, como ele fez uma estrutura de pullback no pós-rompimento do 61 e deu continuidade, quando o mercado faz isso, você pode buscar fundo anterior. Então quem vendeu aqui poderia ter buscado o fundo anterior, pelo menos para parcial, até então, para sair do trade. A partir do momento que ele perde esse fundo anterior, ele ativa o quê? Espelhamento de queda. Estão vendo? E aí a gente pode trabalhar com alvos aqui desse espelhamento, ó. Primeiro alvo estaria aqui e segundo alvo estaria aqui, ó. Olha lá onde é que ele veio cravar as mínimas do dia, tá bom? Então, peguei a venda aqui, ó, porra, você não vai deixar de fazer uma parcial nesse primeiro alvo aqui, né? Ó. Olha como o mercado chegou em 3 candles, extremamente esticado aqui, né? Depois que as médias móveis desceram. Então, chegou nesse primeiro alvo, bate parcial, protege a operação e depois, se for o caso, carregaria para o segundo alvo que veio buscar aqui essa região de fundo. Beleza? Então, galera, esses são os dois principais trades que eu vi. Até tem outros em outros ativos, mas os principais que eu gostaria de comentar e que foram mais técnicos, no meu ponto de vista, foram esses daqui. Com um foco ali no ouro, que foi bem legal, bem interessante, tanto na queda quanto na alta posteriormente. Tamo junto, valeu e abraço a todos.